Bom dia, igreja. Aqui é Pastor Mário. Hoje, dia 15 de novembro, estaremos agora fazendo a reflexão da manhã, 15 de novembro de 2020. Que Deus possa estar te abençoando. Essa última semana que passou e o dia de hoje nos traz várias datas comemorativas, né? Na semana passada, no domingo passado, dia 8, nós comemoramos o Dia dos Diáconos Batistas, né? Também foi aniversário do nosso querido Zélio, esposo da diaconisa Jurema. Um beijo no seu coração, Zélio. Dia 13 tivemos aniversário de nossos queridos Felipe 2P, que a gente chamava nos Embaixadores do Rei, né? Filho da diaconisa Lília. Também aniversário do Nelson. Grande e forte abraço para você, Nelson. Hoje é aniversário da diaconisa Valdenir. Hoje também é o dia da proclamação da República, dia da educação teológica e um dia que iremos também votar. Que Deus abençoe você e te dê direção e orientação do Espírito Santo para que você possa utilizar bem o seu voto. Peça isso a Ele, peça orientação, direção, estude a vida dos candidatos, verifique como ele trata cada um deles trata a sua família, no que eles já se meteram, no que fizeram, se realizaram bons trabalhos, se foram bons gestores, se cuidaram bem das pessoas por onde passaram, se foram zelosos e se vivem uma vida dentro ou pelo menos próximo aos princípios bíblicos. Que Deus possa nos abençoar, a mim e a você, para que a gente consiga votar bem. Quando a gente pensa em votação, a gente pensa nos próximos 4 anos, né? Tempo é uma coisa muito preciosa, muito valorosa. A gente tem que dar valor ao tempo e o voto é um investimento de 4 anos. Então a gente tem que pensar muito bem. Mas ainda pensando nisso, em questão de investimento, eu quero tratar com vocês nessa manhã quanto ao tema um investimento seguro. Um investimento seguro. E para isso eu vou convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus em Esdras, capítulo 7, do verso 6 ao verso 10, onde a gente vai dar um destaque para o verso 10. Diz assim: ele era escriba, o texto está falando de Esdras. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, 2 sacerdotes, 2 levitas, 2 cantores, 2 porteiros e 2 servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e do 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vou repetir o verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Pai, pela tua misericórdia, pela maneira como tu nos trata, pela maneira como tem nos guardado. Te pedimos, continua a nos guardar, nos proteger dessa doença terrível. Nos abençoa hoje que iremos votar, todo o teu povo, que a gente vote com sabedoria, discernimento do teu Espírito Santo e dentro da tua vontade. Abençoa, seu Pai, todas as pessoas que fizeram aniversário nessa semana que passou e hoje, o irmão Zélio, também o Felipe, o Nelson,
a irmã Valdenir, que está fazendo aniversário hoje. Esteja abençoando todos os teus filhos e filhas. Abençoa os nossos diáconos, eu te peço mais uma vez. Abençoa o nosso país, hoje é a proclamação da República. Abençoa o Brasil, eu te peço. Abençoa os missionários espalhados em todo canto desse país, dessa nação. Nos dá livramento dessa pandemia para todo mundo também. Não oferece, Senhor Pai, eu te peço, por favor, as nossas vidas, medicamentos, vacinas, remédios. Eu te oro em Jesus Cristo por isso. Abençoa, Senhor Pai, também o estudo da Tua Palavra e a educação teológica no meio da Tua casa. Hoje estamos também comemorando isso e vamos dar uma ênfase, Pai, na necessidade de estudar a Tua Palavra. Eu te oro, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, um investimento seguro. Segundo o que a gente leu aqui, principalmente no verso 10, a gente pode dizer, segundo a palavra de Deus, que um investimento seguro, ele, em primeiro lugar, é um investimento seguro, que é um retorno garantido, é estudar a palavra de Deus. Né? O texto diz no verso 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Então, Esdras, ele gastou a sua vida estudando a palavra de Deus. Para ele, a lei de Moisés era a palavra de Deus. Para nós, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Na época dele, ele tinha a lei de Moisés. Nós hoje já temos também todo o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Se eu e você, a gente quer conhecer a vontade de Deus, a vontade do Pai, a gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Ela está ao nosso alcance e o Espírito Santo do Senhor, ele fala aos nossos corações, às nossas mentes, através dela. Ele nos quebranta, nos transforma, nos lapida. Se a gente fizer um balanço, quanto tempo eu e você a gente tem investido para estudar a palavra de Deus? A gente precisa investir tempo. Esse é um investimento seguro, é um retorno garantido. Toda vez que um cristão ele se dispõe a estudar a palavra de Deus, ele precisa fazer isso porque ele precisa conhecer bem a fé onde ele está firmado, ele tem um retorno garantido. A palavra de Deus sempre traz boas coisas para cada um de nós, traz transformação, traz bênção, traz edificação, traz domínio, porque o Espírito Santo vai começar a agir dentro de nós, então traz domínio próprio, traz numa mente boa, uma mente que consegue enxergar bondade nas pessoas, uma mente transformada. Isso não vem de graça, né? A gente requer que eu e você a gente invista tempo, que a gente invista esforço, que a gente persista, mas é um retorno garantido, é um retorno seguro. Estudar a palavra de Deus nunca será perda de tempo, muito pelo contrário, estudar a palavra de Deus vai nos fazer sempre bem. E Esdras, ele buscou conhecer a palavra de Deus, ele dispôs no coração, ele investiu tempo. Eu e você também precisamos investir, invista tempo em conhecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, um investimento seguro é praticar a palavra de Deus. O verso 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, ele vai prosseguir, e para a cumprir, Esdras não apenas estudava a palavra de Deus, ele cumpria a palavra de Deus. Não adianta eu e você, a gente ficar estudando a palavra de Deus, a gente se guardar no nosso quarto e começar a estudar a palavra de Deus vários dias, investir várias horas, se depois que a gente estudar bastante ela, a gente não colocar ela em prática. Né? Até porque, se a gente não praticar a palavra de Deus, as pessoas mesmo não vão dar respaldo a cada um de nós. Não é? Se eu e você, a gente estuda a palavra de Deus, mas não pratica ela, a gente tem o conhecimento de algo muito bom, mas não usufrui. Isso é um erro muito grave, porque estaremos nos prejudicando, eu e você, porque conhecemos algo bom, mas nós não estamos sendo verdadeiros diante de Deus,
quando conhecemos, quando sabemos da sua vontade, quando sabemos dos planos que ele tem para cada um de nós e a gente ainda assim faz opção de viver uma vida de qualquer maneira. Isso não é bom. Isso é uma perda de tempo. Se você quer um investimento seguro, pratique a palavra de Deus. Você estuda a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Quando vier na tua mente realizar algo que não seja da vontade de Deus, conte até 10, pare um pouco, ore a Deus, peça para Ele tirar aquilo do seu coração, para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus, que será o melhor para você. Então, um investimento seguro já vimos. Em primeiro lugar, estudar a palavra de Deus. Em segundo lugar, praticar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, um investimento seguro, ensinar a palavra de Deus. O versículo continua, o verso 10, né? Esdras, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, além de gastar a vida aprendendo e praticando a palavra de Deus, Esdras também ensinava, ele levava a palavra, ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra, seja com as suas palavras, com os seus escritos, seja com as suas atitudes. Nós também devemos ser assim, né? Com o nosso falar, se a gente escrever, né? Quem gosta de escrever, se a gente escreve, se a gente vive na prática, a gente ensina. E a gente deve buscar isso, ensinar a palavra de Deus, transmitir. Ensinar é transmitir, levar para outra pessoa um conhecimento que você tem. E aí você pode levar isso de várias formas, né? Você pode... eu sou professor e existe aqui na igreja também alguns professores. A gente sabe quando a gente ensina algo e a gente o faz de forma lúdica, é muito melhor, né? Porque causa um efeito melhor nos seus alunos, porque aquilo foi agradável para eles, eles guardam, gravam melhor, fixam melhor. Então, por isso que eu digo, quando a gente está, para a gente ensinar, não é só dentro da sala de aula, mas a gente pode ensinar com as nossas palavras na sala de aula, a gente pode ensinar na vida diária com o nosso viver, e a gente pode também escrever, né? Escrever cartas, e-mails, mensagens nas redes sociais, escrever a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a muitas pessoas. É uma sequência lógica, né? Antes de ensinar é necessário estudar ou aprender, praticar. É uma insensatez eu aprender e não praticar. Se eu não pratico até na hora, isso vai me trazer um problema na hora de ensinar, porque se eu aprendi algo, mas não pratico, depois eu venha querer ensinar, o que vai acontecer? As pessoas vão virar para mim e falar assim: mas você não faz o que você fala. Então, uma sequência lógica para nossa e um investimento seguro para a nossa vida. Estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. É bom lembrar isso nesse dia de educação teológica, dia 15 de novembro, porque isso nunca vai ser algo perdido, algo vazio. Nunca, nunca. Estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus sempre será um investimento seguro, sempre trará bênçãos para a tua vida, para a minha vida e para aqueles que nos cercam, porque a palavra de Deus ela não é vazia, ela não volta vazia, ela é uma semente que germina, que floresce, que dá frutos e que transforma as pessoas. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a mim e a você nesse dia de hoje, que a gente vote bem, vote com consciência, vote dentro dos princípios da palavra de Deus, que a gente vote com a orientação do Espírito Santo. Não vote sem orar. Ore a Deus, peça orientação a Ele, estude os candidatos, ore a Deus, entregue nas mãos de Deus aquele candidato que você vai votar, pedindo que Ele regule a vida dessa pessoa, que Ele, inclusive, cobre a essa pessoa que ela seja um bom administrador, seja exercendo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro ou um cargo de vereador. Que Deus possa nos abençoar. Um beijo no coração, Valdenir.
pelo teu aniversário. Felipe, Nelson, um beijão no coração. Zélio, também pela semana passada. Que Deus possa nos abençoar muito. Glória a Deus. Um beijo no coração. Até logo mais à noite.